Pela Série B do Brasileiro, Sampaio Corrêa e Paysandu protagonizaram um duelo de pressionados. Somente a vitória interessava aos dois times no projeto de subir para a primeira divisão. Melhor para o time mandante, que mais uma vez mostrou a força de jogar no Estádio Castelão. Duelo dentro de campo e também nas arquibancadas, com boa presença da torcida paraense. Com a bola rolando, é o Sampaio quem começa melhor, carimbando a trave na jogada de Edgar. O tricolor segue em busca do primeiro gol e Edgar vai se consolidando como o melhor homem em campo. Neste lance, ele serve Jamie, que para na boa defesa do goleiro Emerson. Do outro lado, Rodrigo é solicitado e mostra que também não será nada fácil vencer a meta tricolor. Até que após cobrança de escanteio, a bola se oferece para Jamie e ele só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O Paysandu tenta responder na mesma moeda, mas fica só no susto. O segundo tempo começa com o primeiro. Boa jogada de Edgar e bela intervenção de Emerson. Em nova investida de Edgar, ele cruza para Henrique e o camisa 1 bicolor impede mais uma vez que o Sampaio amplie. Em um lance incrível, a bola vai no travessão, na linha e não entra. O Sampaio escapa do gol de empate, mas bola que bate no travessão de lá também bate no de cá. Valber não consegue o gol da tranquilidade tricolor. Ricardo Capanema até tenta dar uma forcinha, mas Emerson está lá para salvar o time e a reputação do companheiro. Mas Ricardo Capanema falha mais uma vez, agora na frente de Jamie. Aí não tem Emerson que dê jeito. Nadson ainda tenta a chance de marcar o terceiro, mas o placar fica mesmo no 2-0, o suficiente para renovar a esperança de acesso entre os tricolores. Temos 6 batalhas, espero que todo mundo no Maranhão acredite que esse time pode subir sim. A gente pode entrar no G4 nessa reta final, se a gente entrar eu garanto que nós não saímos mais e vamos buscar o acesso. Tá ok, valeu, Sérgio. A rodada ajudou e o Sampaio Corrêa ganhou 4 posições na tabela de classificação. Veja quais foram os resultados e como ficou a situação do tricolor maranhense. Com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Botafogo não tomou conhecimento do Náutico em plena Arena Pernambuco. E teve show de Sassá. O atacante alvinegro foi 3 vezes às redes, anotando o chamado hat-trick. Diego Jardel também deixou o dele para o time da Estrela Solitária. E Daniel Moraes fez o gol de honra do Timbu. Náutico 1, Botafogo 4. Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Criciúma por 1-0. Mesmo placar da vitória do Macaé sobre o Mojimirim no Moacizão. Por 2-1, o América Mineiro derrotou o Oeste e o Ceará bateu o Boa Esporte. O Bragantino fez 3-2 no Luverdense no Nabi Abichedi. As redes não balançaram para Atlético Goianiense e Santa Cruz no Serra Dourada e CRB e Vitória no Rei Pelé. O Botafogo segue a passos largos para voltar à Série A, com 62 pontos, 5 a mais que o Vitória, segundo colocado. Com 54, América Mineiro e Bahia completam a zona de acesso. O Sampaio Corrêa subiu para quinto com 50 pontos. Na zona de rebaixamento estão Ceará, ABC, Boa Esporte e o Lanterna Mojimirim. E para comentar, nós estamos aqui com o Nicolau. Bom dia, Nicolau. E finalmente o Sampaio quebrou o jejum, né? Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos. A torcida do Sampaio já estava angustiada, né? Eram 6 jogos sem vencer. O Léo Condé teve o retorno de jogadores importantes e ele armou um time bastante ofensivo. Então ele teve de volta a Pimentinha, Nadson, Edgar. O Pimentinha e o Nadson, inclusive, sentiram bastante a falta de ritmo. O Pimentinha mais uma vez saiu. Ele teve um problema com um furúnculo no meio da semana, teve febre e ele foi novamente substituído agora pelo Henrique. Mas quem voltou muito bem foi o Edgar. O Edgar, pelo lado do Sampaio, certamente foi o melhor homem em campo. Até eu confesso que me causa até uma estranheza o Edgar conseguir manter esse vigor físico. A gente sabe do histórico dele, que é complicado para um atleta profissional, mas ele tem uma arrancada ele que assumiu a responsabilidade.
responsabilidade, então. E assumiu a responsabilidade, não se escondeu do jogo. Aliás, ele nunca se esconde. E ele tem uma arrancada, uma jogada característica, que é essa arrancada. Então o Sampaio conquistou essa vitória que era fundamental para continuar sonhando com acesso à Série A. O Paysandu também tentou sair para o jogo. Foi a 4ª derrota consecutiva do Paysandu. Ou seja, eram times que estavam pressionados. Se um dos dois times queria continuar acreditando que era possível subir para a Série A, tinha que ter um vencedor. Não é? Então, para a alegria da torcida do Sampaio, foi o Sampaio. O Sampaio voltou a mostrar força no Castelão. O Sampaio que tem um retrospecto ainda muito forte no Castelão. Então, foi uma vitória que foi fundamental. Não tinha outro resultado para o Sampaio se ainda existe esperança de subir para a Série A. Agora, Nicolau, com relação ao Maranhão Atlético Clube Vitória, né? Conquistou o acesso. E agora? Como é que fica? Pois é, o MAC fez o que tinha que fazer, não é? Subiu dentro de campo, não teve história de virada de mesa. A gente já assistiu algumas vezes no futebol brasileiro times grandes que são rebaixados e por um acordo, negociações escusas, o time grande volta sem nem ter ido para o lugar que não esperava e que os torcedores não imaginam. Então o MAC montou um time forte, não é? Um time com jogadores experimentados, um grande comandante, o técnico Meinha, que já foi campeão estadual da primeira divisão. Então o MAC subiu como tinha que subir, subiu por cima. O MAC que tomou um susto, né? Deu um susto para a torcida atleticana quando ele não ganhou o segundo turno. Muita gente já dava como favas contadas o campeonato, que o MAC fosse vencer primeiro e segundo turnos, mas o Marília valorizou essa conquista atleticana. Não é? O Marília que ganhou do MAC no primeiro turno, na última rodada do primeiro turno, quando o MAC já era campeão, e conquistou o segundo turno com um empate no Castelão, mas daí na decisão o MAC mostrou a força, mostrou a tradição da camisa, a camisa que entorta varal, como se brinca, e é isso, o MAC fez o que tinha que ser feito. Agora, voltando ao Sampaio Corrêa, Nicolau, quais são os próximos adversários do Sampaio? E o Sampaio tem chance de chegar no G4? Pois é, Edmilson, restam agora 6 jogos, são 6 jogos, 6 finais de Copa do Mundo, como o Léo Salino está falando, são 6 grandes decisões para o Sampaio que enfrenta fora de casa ABC, Bragantino e CRB, e enfrenta em casa Oeste, Atlético Goianiense e Paraná, ou seja, são times que ocupam da metade para baixo da tabela. E as contas, quais que são as contas? De acordo com o matemático Tristão Garcia, que alimenta o site Infobola, um time para subir ele precisa fazer 64 pontos. O Sampaio hoje tem 50, ou seja, ele precisa somar 14 pontos nessas 6 rodadas que restam. Então vamos dizer que são 4 vitórias e 2 empates, ou 5 vitórias e uma derrota. Ou seja, é um retrospecto que é bastante difícil, ainda de acordo com o Infobola, o Tristão Garcia dá 12%, ele leva em consideração o retrospecto do time, os adversários, se joga em casa ou se joga fora. Então, a situação ainda é difícil, mas o futebol nos surpreende todos os dias. Então, essa é a conta do Sampaio, é somar 64 pontos, que seria ali 4 vitórias e 2 empates.